anoitecer, e Ló estava sentado à porta da cidade, quando os avistou. Quando os avistou, levantou-se e foi recebê-los. Prostrou-se, rosto em terra, e disse: meus senhores, por favor, acompanhem-me à casa do seu servo. Lá poderão lavar os pés, passar a noite e pela manhã seguir caminho. Não, passaremos a noite na praça, responderam. Mas ele insistiu tanto com eles que finalmente o acompanharam e entraram em sua casa. Ló mandou preparar-lhes uma refeição e assar pão sem fermento, e eles comeram. Ainda não tinham ido deitar-se quando todos os homens de toda a parte da cidade de Sodoma, dos mais jovens aos mais velhos, cercaram a casa. Chamaram Ló e lhe disseram: onde estão os homens que vieram à sua casa esta noite? Traga-os para nós aqui fora, para que tenhamos relações com eles. Ló saiu da sua casa, fechou a porta atrás de si e lhes disse: não, meus amigos, não façam essa perversidade. Olhem, tenho 2 filhas que ainda são virgens. Vou trazê-las para que vocês façam com elas o que bem entenderem. Mas não façam nada a estes homens, porque se acham debaixo da proteção do meu teto. Saia da frente, gritaram, e disseram: este homem chegou aqui como estrangeiro e agora quer ser o juiz. Faremos a você pior do que a eles. Então empurraram Ló com violência e avançaram para arrombar a porta. Nisso, os 2 visitantes agarraram Ló, puxaram-no para dentro e fecharam a porta. Depois feriram de cegueira os homens que estavam à porta da casa, dos mais jovens aos mais velhos, de maneira que não conseguiam encontrar a porta. Os 2 homens perguntaram a Ló: você tem mais alguém na cidade? Genros, filhos ou filhas, ou qualquer outro parente? Tire-os daqui, porque estamos para destruir este lugar. As acusações feitas ao Senhor contra este povo são tantas que ele nos enviou para destruir a cidade. Então Ló foi falar com seus genros, os quais iam casar-se com suas filhas, e lhes disse: saiam imediatamente deste lugar, porque o Senhor está para destruir a cidade. Mas eles pensaram que ele estava brincando. Ao raiar do dia, os anjos insistiam com Ló, dizendo: depressa, leve daqui sua mulher e suas 2 filhas, ou vocês também serão mortos quando a cidade for castigada. Tendo ele hesitado, os homens o agarraram pela mão, como também a mulher e as 2 filhas, e os tiraram dali à força, e os deixaram fora da cidade, porque o Senhor teve misericórdia deles. Assim que os tiraram da cidade, um deles disse a Ló: fuja por amor à vida, não olhe para trás e não pare em lugar nenhum da planície, fuja para as montanhas ou você será morto. Aleluia. Vamos fechar os nossos olhos, orar mais uma vez ao Senhor. Pai querido, Espírito Santo de Deus, revela a nós a Tua palavra nessa manhã. Fala com a Tua igreja, fala com cada um de nós, aos nossos corações. Nós abrimos agora, Senhor, nossa mente, os nossos ouvidos, e clamamos a Ti que venha, Senhor, derrotar, Senhor, eliminar toda distração, toda seta maligna, Pai, para roubar a nossa atenção de Ti. Deus, que caia por terra, Senhor, todo sono, Deus, toda intervenção maligna, Pai. Ó Deus, e que nossos ouvidos e nossas mentes sejam totalmente abertos, nossos olhos abertos, para entendermos, Senhor, a Tua palavra para nós essa manhã, e que ela possa, Senhor, penetrar em nossos corações, Senhor, para vir a dar frutos em nossas vidas, na prática, Deus. Ó Senhor, em nome de Jesus, eu clamo a Ti pela minha vida, pela Tua graça e misericórdia, que eu seja um instrumento em Tuas mãos, Senhor, nessa manhã, para falar com a Tua igreja, Deus, aquilo que está no Teu coração, aquilo que nós precisamos ouvir. Em nome de Jesus, Senhor, nós clamamos a Ti e nós já Te agradecemos. Amém. Aleluia. Dê uma forte salva de palmas ao Senhor, se você crê. Aleluia. Glória a Deus pela Sua palavra, aleluia, que é viva e eficaz, e sempre tem algo profundo para nos ensinar, aleluia,
E eu tenho sede da palavra de Deus. Quantos aqui desejam cada dia mais aprender com o Senhor e colocar em prática aquilo que aprendemos, amém? Glória a Deus. Quantos já ouviram a história de Ló? Glória a Deus. Bastante gente já conhece a história de Ló, sobrinho de Abraão, que passou, que vivenciou esse episódio tão traumático na vida dele, marcante. Essa destruição da cidade onde ele morava. Ele que saiu da sua parentela juntamente com Abraão, convidado por Abraão, que teve um amor por ele, por ser família dele, chamou, porém em determinado momento eles precisaram se separar, porque eles já estavam em grande número, a família de Abraão, a família de Ló, seus servos. E então Abraão deu a oportunidade para Ló escolher entre dois caminhos, e Ló, atraído pelo olhar, por aquilo que aquela terra poderia oferecer para ele, na área da prosperidade, campos verdes, promessa de terra fértil, Ló então decidiu ir para esse caminho da cidade de Sodoma, e ali ele habitou por muito tempo. Porém chegou nesse momento da vida dele, da história dessa cidade, onde Deus, com a sua justiça, a sua retidão, a sua santidade, Ele precisou agir com essa condenação, esse juízo na cidade de Sodoma. E nós temos esse relato aqui na história de Ló. E estava lendo essa semana esse texto, e a primeira coisa que me chamou a atenção foi no versículo 1, que diz que quando os anjos chegaram ali na cidade de Sodoma ao anoitecer, Ló estava sentado à porta da cidade. Isso chama atenção. Chama atenção por Ló ser esse homem de Deus. A palavra diz que ele é justo. Ele era um homem justo. E esse homem justo, ele estava ali naquela cidade depravada, em total decadência. No versículo anterior, no capítulo 18, capítulo anterior, temos um relato ali de Deus falando com Abraão que ia destruir Sodoma. E Abraão começa a clamar: não, Deus, mas se tiver pelo menos uns 50 justos ali, você não destrói? Aí Deus falou: sim, se tiver 50 eu não vou destruir. Mas não tinha. E aí eles foram conversando até chegar no ponto de 10 pessoas justas. Abraão pede para Deus, e Deus fala: se tiver 10 justos eu não destruo. Mas Deus não encontrou nem 10 justos ali naquela cidade para poder poupar a cidade inteira. Pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, pela vida desses 10. Só tinha ali a família de Ló. Ele, a sua mulher e suas 2 filhas. E Ló, nesse contexto que ele estava, nós o encontramos, os anjos o encontraram à porta da cidade. E algumas coisas nós podemos parar para pensar. Naquele tempo, na porta da cidade, era onde aconteciam os negócios, as negociações, as mercadorias entravam e ali era cobrado impostos, e muitas vezes já as vendas aconteciam ali nas portas das cidades. Toda a parte burocrática que governava a cidade era ali no centro, ali na porta. E podemos pensar, talvez Ló estava ali a trabalho, porém ele estava à noite, diz a palavra de Deus. E o destaque é muito forte, ele estava sentado à porta da cidade. Não diz que ele estava trabalhando, não diz que ele estava ali exercendo a sua função como cidadão. Isso nos chama a atenção, porque diante de tudo que estava acontecendo naquela cidade, Ló, parece que ele foi ali naquele lugar como um lugar de refúgio. Um lugar ali onde ele podia se isolar, se afastar daquele pecado, de toda corrupção e perversidade que estava dentro daquela cidade. Isso fez com que levasse Ló a viver uma inércia na sua vida. A palavra de Deus também diz que ele não se conformava com as coisas daquela cidade. Porém, ao mesmo tempo que ele não se conformava,
ele estava ali à porta da cidade, sentado, sem nada para fazer, apenas olhando o tempo passar, e a destruição, o pecado, consumindo a cidade onde ele habitava. E com isso nós podemos observar duas coisas terríveis, para nós aprendermos na nossa vida, que aconteceu com Ló, e não repetirmos esse mesmo erro que ele cometeu. Porque ele, como um servo de Deus, como ele mesmo se diz quando ele vê os anjos, servos, ele chama os anjos de senhores, ele está servindo ao Deus Todo-Poderoso, e consequentemente ele se diz servo dos anjos de Deus. Ele, como esse servo e esse homem justo, diante de tudo que estava acontecendo na cidade dele, ele não fazia nada para tentar mudar aquela situação. Ele literalmente deu as costas para o pecado, para a destruição, e pensou apenas no seu próprio umbigo. De certa forma, ele estava negando o seu próprio chamado, deixando para trás o seu chamado, pois ele sabia muito bem, quando ele saiu com Abraão, eles como justos para fazerem a diferença em qualquer lugar que fosse que Deus os colocasse, e ele não estava nem aí. Ele se importava com aquela destruição, mas ele não encontrava forças para lutar contra, para fazer a diferença, para pregar a retidão naquele lugar. E além dele deixar para trás tudo isso, além dele negar tudo isso, ele negava também a sua própria família. Ele não estava ali com a sua esposa e as suas filhas e os seus criados. Ló estava sozinho na porta da cidade, se lamentando, esperando a destruição acontecer, e sem forças para lutar, e muito menos sem chamar para si a sua própria família, a sua esposa e as suas filhas. E nós podemos refletir na nossa vida, quantas vezes nós podemos cair nessa mesma situação que Ló se encontrava. De acordo com a Bíblia, a perversidade de Sodoma era imensa, era muito maior do que nós estamos vivendo hoje. Nós vemos que o mundo está caminhando de maneira que está piorando. Mas se você imaginar que Deus não encontrou nem 10 justos naquela cidade, a depravação lá era terrível. Mas hoje, nos dias de hoje, nós vemos coisas semelhantes, coisas terríveis. Você vê no seu trabalho, você vê na sua própria família, você vê no seu dia a dia. E o que você tem feito? Você tem corrido para a porta da cidade e ficar se lamentando e pensando: Deus, a minha comunhão contigo eu não vou perder? Ou infelizmente, nós, e eu me incluo aqui com vocês, não podemos usar a igreja, este local aqui, este momento aqui, como nosso refúgio, apenas nesse sentido de buscar o nosso próprio umbigo, porque Deus, Ele se importa com a salvação de todos. Ele conta comigo e com você para sermos luz neste mundo. Aleluia. Jesus, quando Ele ensina sobre a luz, Ele fala: ninguém acende uma candeia e a coloca num lugar escondido, não coloca uma tigela em cima, não. Coloca a candeia no lugar apropriado para que possa iluminar todos que estão na casa. O lugar de Ló não era ali no portão daquela cidade. Ele era a única esperança daquela cidade, e ele negligenciou o chamado de Deus na vida dele.
Até quando eu e você vamos negligenciar o chamado de Deus na nossa vida, de sermos uma luz colocada no lugar apropriado na cidade de São Paulo e fazer a luz de Jesus brilhar em nós, para que todos vejam a luz de Jesus que Ele confiou em mim e em você. Aleluia! Que Deus seja glorificado. Que tenhamos esse temor de não cair nesse erro de Ló. Deus, Ele conta comigo e conta com você para brilhar a luz dEle neste mundo, brilhar a luz dEle nessa cidade. Nós vamos fazer a mesma coisa, cruzar os braços, esperar o mundo se acabar e falar: a minha alma está garantida? É esse que é o amor de Deus, um amor egoísta? Um amor que entrega a própria vida para salvar os outros. Entrega o próprio filho, e o filho entrega a própria vida por amor. Aleluia. Ló estava negligenciando a família dele, inclusive. Quantos de nós aqui tem pessoas não salvas na sua família? E você, ao invés de dar bom testemunho e brilhar a luz de Jesus na sua família, você fala mal dos seus parentes, critica-os pelos seus vícios, pela sua perversidade, e não entende na sua própria mente que eles estão nas trevas e precisam justamente de você ser um vaso, ser um instrumento de Deus para tirar as escamas dos olhos desse seu parente, desse seu familiar, para que ele veja a luz de Jesus e a salvação chegue até a alma dele. A própria família, esposa, filhas, filhos. Ou no caso das mulheres, seu marido. Ser testemunha, a palavra de Deus diz, ensina. Seja submissa a seu esposo e ganhe ele através das suas atitudes. Que ele veja Jesus nas suas atitudes, no seu bom testemunho. Que nenhum de nós possamos negligenciar o nosso chamado e as nossas famílias, nossos parentes, a nossa parentela. Glória ao nome do Senhor. A segunda coisa que me chama a atenção no versículo 8. Diante daquele contexto ali, os anjos estavam na casa de Ló. E os homens, diz a palavra que todos os homens vieram chamando Ló, pedindo para ele liberar aqueles homens, para que eles pudessem abusar daqueles homens, ter relações. Aí você vê o nível que estava aquela cidade. E no versículo 8, Ló, ele diz: olhem, tenho 2 filhas que ainda são virgens, vou trazê-las para que vocês façam com elas o que bem entenderem, mas não façam nada a estes homens, porque se acham debaixo da proteção do meu teto. Como que é isso? Os homens estrangeiros estavam debaixo da proteção do teto de Ló, mas as suas filhas não? Quem que você tem incluído debaixo da proteção do seu teto, da sua casa? A sua esposa, o seu marido, os seus filhos. Oh, glórias ao nome do Senhor Jesus. Veja, muitos podem dizer pelos estudos teológicos que na antiguidade era um costume você hospedar pessoas e proteger os estrangeiros, os hóspedes na sua casa. Era um costume, isso era comum. Amém. Mas será que proteger a família não é um princípio divino que deve ser priorizado em situações, todas as situações das nossas vidas? Será que Deus não esperava que Ló protegesse a sua casa, sua mulher, as suas filhas?
E foi a misericórdia de Deus que fez. Aqueles anjos foram lá para fora, tiraram Ló, entraram com ele, fecharam a porta, cegaram os homens e guardaram as filhas de Ló. Ah, mas a mulher naquele tempo não tinha valor. Opa, mas Ló era um homem servo de Deus, justo, conhecia a Deus, e ele sabia que ele tinha essa responsabilidade. Quantos de nós aqui, que isso caia por terra, seja repreendido nas nossas vidas, que nada na nossa vida supere a nossa proteção nas nossas famílias. Ouvi uma frase muito linda, que eu não sei de quem que é, mas que dizia: nenhum sucesso vale o sacrifício da sua família. Se for para você ser o homem mais rico deste mundo, e se você precisar sacrificar a sua família para isso, não vale a pena. Se for para você ser uma mulher muito bem sucedida na sua vida profissional, ou ser até a mulher mais rica deste mundo, e precisar sacrificar a sua família, não vale a pena. Na vida ministerial, pastores, obreiros, Deus ele jamais vai querer você negligenciar a sua família para você ser bem sucedido ministerialmente. Se Deus manda a gente cuidar das viúvas e dos órfãos, quanto mais cuidar das esposas e dos filhos. Glória a Deus. Não existe nada no mundo que você possa conquistar que vai ocupar o lugar da sua família. Muito menos ministerialmente. Existem pessoas que cometem adultério com a noiva de Cristo, porque passa mais tempo com a igreja do que com a família, do que com a esposa. Nós devemos tomar esse cuidado. Nada pode superar e tirar de você esse desejo de guardar a sua família na proteção do seu teto. Coisa que Ló não enxergou. Isso nos mostra o quê? Que Ló, ele estava vivendo com a influência do lugar onde ele estava vivendo. Porque o que acontece? Esse segundo ponto nos mostra isso, a influência. Ló, ele começou a agir nos padrões daquela região, daquele povo. Porque quem não influencia, vai ser influenciado. Deus te chamou para influenciar. A partir do momento que você é discípulo de Jesus, você está sendo preparado para criar outro discípulo. Isso quer dizer o quê? Você vai influenciar outras vidas. Você busca a influência de Deus, da palavra de Deus, de pastores, de pessoas que te orientam na fé, para você depois se tornar alguém que vai discipular outras pessoas, ensinar outras pessoas, influenciar outras pessoas. E a partir do momento que nós deixamos de influenciar, você começa a ser influenciado. A partir do momento que você se esquece dos seus princípios de vida, para você combater aqueles que estão agindo contra isso, você vai começar a aceitar outros padrões serem inseridos na sua vida, no seu caráter, que é o que aconteceu com Ló. E ele começou a fazer isso, e ele negou a sua família mais uma vez. Mas se lembre, igreja, negar a família é negar a Deus, é negar a sua fé, porque é vontade de Deus que eu e você cuidemos das nossas famílias. Pai, mãe, esposa, marido, filhos, primos, sobrinhos, irmãos. Ló era sobrinho de Abraão e Abraão estava cuidando dele. Em terceiro lugar, nós vemos aqui no versículo 12, onde Deus começa a destacar a importância da família para Deus. No versículo 12 diz
que os 2 homens perguntaram para Ló: você tem mais alguém na cidade? Genros, filhos ou filhas ou qualquer outro parente? Tire-os daqui, porque estamos para destruir este lugar. Veja Deus mostrando para Ló que ele se importava com qualquer outro parente de Ló, era para ser salvo juntamente com Ló. Eles perguntam de genros, de filhos, de outros parentes. Porque para Deus sim importa a sua família. É vontade de Deus sim salvar a sua casa, a sua família inteira. Você tem feito a sua parte, incluído a sua família debaixo do seu teto, na sua vida espiritual, nas suas noites e nos seus dias e nas suas orações a Deus. Você tem incluído todos os seus parentes debaixo do seu teto? No seu teto de proteção. Nós lembramos da história de Noé, quando Deus foi salvar Noé, ele foi destruir o mundo e ele precisava, e ele achou favor, Noé achou o favor de Deus, Noé agradou o coração de Deus. Porém Deus não salvou só Noé, a pessoa de Noé, salvou a família de Noé, a sua esposa, os seus filhos, 3 filhos e as suas 3 noras. Deus, ele ama a família. Família foi instituído por Deus, é criação de Deus, aleluia, é vontade de Deus você ter sucesso na sua família ser abençoada, sua família ser salva. E você precisa incluir a sua família debaixo do seu teto de proteção, aleluia. No capítulo 14 de Gênesis, tem a narrativa da história, onde Abraão é usado por Deus para salvar a Ló. Houve uma invasão na cidade de Sodoma, e saquearam aquela cidade, sequestraram pessoas, inclusive Ló. E quando Abraão ficou sabendo daquilo, Abraão, esse pai da fé, homem de guerra também, diz a palavra que ele separou ali, se não me engano, 300 homens, ali da sua própria casa, ou seja, dos seus criados. Ele era um homem rico demais, tinha muitos servos, homens preparados, e ele foi com esses 300 e foi lá resgatar, salvou a Ló, e ainda restituiu toda a riqueza que tinha sido roubada da cidade de Sodoma, devolveu tudo ali para o rei de Sodoma, ainda deu o dízimo de tudo. Porque quando ele ficou sabendo: o quê? Meu sobrinho está em perigo? Eu não aceito esse tipo de coisa. E ele foi lá com esses melhores homens de guerra que ele tinha, invadiu a cidade, pegou tudo de volta, resgatou a vida de Ló, restituiu tudo para Sodoma. No capítulo 18, nós lemos que Abraão estava intercedendo pela vida de Ló, clamando a Deus pela salvação de Ló, a salvação da cidade de Sodoma, porque era sua família, era seu parente. Porque Deus se importa com a família, aleluia. E nós podemos aprender com esse exemplo de Abraão, esse zelo que ele tinha pelos seus familiares. E em Gênesis 19, que nós lemos no versículo 29, diz: quando Deus arrasou as cidades da planície, lembrou-se de Abraão e tirou Ló do meio da catástrofe que destruiu as cidades onde Ló vivia. Deus lembrou-se de Abraão e resgatou a Ló. Aleluia. Quantos creem que através da sua vida a salvação pode chegar nos seus parentes, na sua família? Creia, Deus está falando com você aqui essa manhã. Não negligencie a sua família mais próxima, esposa, marido, filhos, pais e mães, mas também os seus parentes, tios, avós, primos. Inclua-os nas suas orações, inclua-os debaixo do seu teto de proteção no mundo espiritual. Ore pelos seus familiares, aleluia. Quantos creem no poder da oração? Deus pode salvar seu parente através da sua oração, aleluia, e trazer a salvação, a paciência
do Senhor significa salvação. E muitas vezes nesses casos, quando você ora muito por uma pessoa, Deus permite algo acontecer e guarda e salva a vida dessa pessoa, para que ela não pereça na morte eterna. É isso que Deus está falando para você. Ore pelos seus familiares, inclua-os debaixo do seu teto, clame, peça a Deus pela salvação da sua casa inteira, porque proteger a família é um princípio divino para todos nós. Aleluia. E no versículo 26, em quarto lugar, uma coisa que eu quero destacar: os anjos, no versículo 16, nós lemos que Ló, ele estava hesitando em sair daquele lugar. Eles o tiraram à força, diz a palavra de Deus. Tiraram Ló, suas filhas e sua esposa. Os genros nem ligaram, talvez porque Ló já não dava mesmo testemunho, não fazia muita diferença o que Ló fazia, o que Ló dizia, e eles ignoraram a Ló, e eles foram deixados para trás, e os anjos tiraram Ló, sua esposa e suas filhas, e deram essa ordem: não olhem para trás. E no versículo 26 diz: mas a mulher de Ló olhou para trás e se transformou numa coluna de sal. Infelizmente, a mulher de Ló, tão influenciada por aquela cidade, demonstrou até que ela poderia ter sentimentos de gostar daquela cidade, daquele ambiente, e lamentou aquela destruição. Olhou para trás, estava presa ao passado, estava presa àquela vida, estava acostumada com aquilo. E será que Ló não poderia ter feito diferença na vida da sua esposa, se ele estivesse com ela? Se ele estivesse guardando, influenciando a sua casa, a sua esposa, as suas filhas? Vejam lá, quando nós lemos no versículo 12, os anjos perguntam: você tem mais alguém na sua família? Suas filhas não estavam nem ali por perto. Tenha certeza, você pode fazer diferença no seu familiar, no seu parente, na sua casa. A salvação da alma dessas pessoas podem vir através da sua vida. E é através da sua vida que Deus quer fazer um agir, porque você é chamado para ser luz neste mundo. Aleluia. A salvação é individual. Nós jamais devemos nos esquecer disso. A salvação das nossas almas é individual. O que nós podemos é interceder por outra vida, enquanto temos chance de causar o impacto, o maior impacto possível na vida da esposa, do marido, dos filhos, de todos os parentes, e orar. Mas a salvação é individual. É isso que a palavra de Deus nos mostra, que embora os anjos tenham tirado, vejam que Jesus, ele trouxe a salvação para toda a humanidade. O sangue dele é capaz de perdoar todos os pecados. Mas aquele que pega a cruz, começa a carregar e de repente para no meio do caminho, olha para trás, põe a mão no arado e de repente sente o peso e larga, volta a pecar deliberadamente. A palavra de Deus diz que já não resta mais sacrifício por esses pecados. A mulher de Ló tinha sido salva, ela já estava fora da cidade, fora da destruição. Pela misericórdia de Deus, ela já estava ali no lugar de salvação para ela. Porém, ela olhou para trás, estava presa naquele passado, naquele mundo que ela vivia. Isso nos mostra que a salvação é individual. Aleluia. Mas nós temos a graça e a misericórdia de Deus nas nossas vidas. Como eu já li aqui, Deus se lembrou de Abraão, e pela misericórdia dele, ele salvou a Ló, que era a família de Abraão, e a salvação de Deus chegou até a esposa de Ló. Porém ela teve a escolha.
de olhar para trás. Mas nós devemos sempre celebrar. Não duvide, a misericórdia de Deus está sobre as nossas vidas. A misericórdia de Deus, a graça de Deus que já aconteceu, consumada no sangue do Cordeiro, no sacrifício de Jesus Cristo. Aleluia. E Deus pede para você, não olhe para trás mais. Siga em frente comigo. Aleluia. A salvação já chegou para você. Aleluia. Agora faça a sua parte com seus familiares. Faça a diferença onde Deus tem te colocado. Na sua família, no seu trabalho, em meio aos seus colegas de trabalho. Ao invés de você ficar só olhando torto e julgando-os, seja luz para essas pessoas. É certo sim você não se conformar com um tipo de atitude, mas é errado você ficar parado, aceitar e não fazer nada para ser luz nesse lugar de trevas. Seja luz, não cruze os braços e fique na inércia. Aleluia. Ore, interceda, clame, aleluia, por essas vidas ao seu redor. Eu gostaria de ler, para nós encerrarmos, 2 Pedro 2, 6-9, essa epístola que Pedro escreveu, e ele cita, tratando da misericórdia de Deus e da justiça de Deus, ele cita o que aconteceu com Ló. Ele diz assim: também condenou as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinzas, tornando-as exemplo do que acontecerá aos ímpios, mas livrou Ló, homem justo, que se afligia com o procedimento libertino dos que não tinham princípios morais. Pois vivendo entre eles, todos os dias aquele justo se atormentava em sua alma justa, por causa das maldades que via e ouvia. Vemos, portanto, que o Senhor sabe livrar os piedosos da provação e manter em castigo os ímpios para o dia do juízo. Aleluia, glórias ao nome do Senhor Jesus, esse Deus santo, poderoso e misericordioso em nossas vidas. Eu quero convidar a todos vocês a se colocar de pé, para nós fazermos orações aqui, nessa manhã. Aleluia. Quem aqui ainda tem alguém na sua família que não é servo do Senhor Jesus, que não entregou a vida para Ele? Algum parente, algum familiar? Levante sua mão. A grande maioria. Quero fazer um convite para você incluir toda a sua família debaixo do seu teto de oração, da sua proteção no mundo espiritual. Posso ouvir um amém para orarmos por essas vidas? Amém? Creia na misericórdia de Deus, que pode trazer a salvação para os seus parentes através da sua vida, através da sua postura, através das suas orações. E vamos continuar clamando para que nenhum deles volte atrás, para que nenhum deles vire para trás, para que nenhum deles largue a cruz ou o arado, e que todos continuem seguindo a Jesus para sempre. Aleluia, em direção à vida eterna, perseverando até o fim. Eu quero que vocês todos fechem os olhos. Aleluia. Eu quero convidar você a orar pela sua família. Comece a orar agora em voz alta. Comece agradecendo a Deus pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus. Agradeça a Deus pelos seus familiares. E apresente a Deus agora cada parente seu, cada familiar que precisa da salvação, que precisa sair das trevas e vir para a luz. Quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo. Aleluia.
E você, através da sua oração, você intercede pelo agir do Espírito Santo na vida dos seus familiares. Ore, clame a Deus, apresente. Aproveite para liberar perdão. Se tem alguém que você precisa perdoar, algum familiar seu, e ao invés de condená-lo, perdoe-o e ore para que Deus salve essa vida, essa alma. Aleluia. Deus maravilhoso, Pai querido, nós apresentamos, Senhor, diante de Ti, Senhor, as nossas casas, nossas esposas, maridos, filhos, filhas, irmãos, irmãs, pais, mães, tios, tias, primos e primas, avós e avós, Senhor Jesus, genros e noras, sogros, sogras, ó Pai, apresentamos todos diante de Ti, Senhor, incluímos, Senhor, a nossa parentela, debaixo do nosso teto de proteção, debaixo do nosso teto de oração, Senhor, clamamos pela salvação de todas essas almas, Pai, ó Deus, em nome de Jesus, que possamos ser o testemunho real e vivo do amor de Jesus, Pai, não da justiça, Deus, que possamos não condená-los, mas amá-los, demonstrarmos o Teu amor para com eles, o perdão dos pecados que alcança a todos, Senhor, em nome de Jesus. Deus, tira de nós, Senhor, essa negligência familiar, essa negligência do nosso chamado de fazer a diferença, Pai. Ó Deus, que inclusive até o amor que nós temos por eles, que muitas vezes nós confundimos, Pai, mas às vezes uma repreensão com amor é que vai trazer a salvação para essas almas, Senhor. Em nome de Jesus, tira-nos do engano, Pai. Ó Deus, nós intercedemos, Senhor, pelas nossas famílias, pelos nossos parentes. Intercedemos também, Senhor, pelos nossos amigos, pelos nossos colegas de trabalho, pela nossa cidade, pelo nosso país. Pai, não iremos ficar de braços cruzados na porta da cidade ou dentro das igrejas, nos acomodando, Senhor, com a nossa salvação e aceitando a depravação se espalhar pela cidade. Pai, em nome de Jesus, nós apresentamos, Senhor, todas as famílias do Brasil, todos os adolescentes, Senhor, todas as crianças, toda a juventude, Pai. Ó Deus, e venha, Pai, fortalecer, Senhor, o Teu povo, a Tua igreja, para sair dessa inércia. Ó Deus, para sermos luz deste mundo, para não aceitarmos sermos influenciados, mas sim influenciarmos este mundo, essa geração, através, Senhor, dos princípios que o Senhor coloca em nossos corações, através da Tua palavra, Pai, em nome de Jesus. Ó Deus maravilhoso, nós oramos a Ti, Pai, e já Te agradecemos pela Tua infinita misericórdia em nossas vidas. Aleluia, glória ao nome do Senhor Jesus. Dê um glória a Deus. Aleluia, adore ao Senhor, glorifique a Ele, adore, agradeça a Deus pela salvação, pela misericórdia de Deus nas nossas vidas, nas nossas famílias. Aleluia, aleluia. Eu só gostaria de fazer mais um pedido aqui para orar, e peço para toda a igreja continuar orando comigo.